A segunda turma do Supremo Tribunal Federal começou a analisar hoje um novo pedido de liberdade do ex-presidente Lula. 2 ministros votaram contra, mas o julgamento foi adiado por um pedido de vista de Gilmar Mendes. O advogado de defesa tentou adiar o julgamento para que fosse acrescentado um novo recurso, apresentado na noite dessa segunda. O presidente da turma, ministro Ricardo Lewandowski, propôs, se não adiar, ao menos levar a questão a plenário, para que todos os ministros pudessem votar. Só o colega Gilmar Mendes concordou. Os questionamentos irritaram o relator, ministro Edson Fachin. O que nós temos verificado é que alguns habeas corpus desses pacientes estão sendo direcionados ao pleno e outros para cá, inclusive tendo em conta a alteração recente da composição da sessão. Vossa Excelência não está insinuando alguma coisa que eu não estou aprendendo. Não, estou dizendo, eu nunca insinuo, falo diretamente, eminente. Então eu gostaria que assim Vossa Excelência procedesse com o seu colega. Estou dizendo isto. Os ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia votaram com Fachin e a turma iniciou o julgamento como previsto. A defesa do ex-presidente Lula foi à tribuna. Alegou que a conduta do ex-juiz Sérgio Moro foi suspeita, porque ele teria atuado por motivações políticas no julgamento que condenou Lula por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. Segundo o advogado Cristiano Zanin, Lula deveria ser libertado e todos os processos deveriam ser anulados, porque a sentença de Moro não foi imparcial. Em julho do ano passado, o ex-presidente foi condenado em primeira instância a 9 anos e 6 meses de prisão. Na segunda instância, o TRF4 aumentou a pena para 12 anos. Lula foi preso em abril e impedido pela lei eleitoral de disputar a presidência da República. Não basta, na verdade, o juiz ser imparcial. Ele tem que parecer imparcial e tem que oferecer à sociedade garantias desta imparcialidade. Para questionar a atuação de Sérgio Moro, a defesa apontou que seriam 2 fatos novos. Primeiro, a divulgação pelo ex-juiz do depoimento do ex-ministro Antônio Palocci com acusações contra o ex-presidente Lula. E segundo, a recente indicação de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ex-juiz aceitou o convite no começo de novembro e deixou a Lava Jato para integrar o governo de Jair Bolsonaro a partir de janeiro. Para a subprocuradora-geral, os fatos citados pela defesa não têm relação direta com a sentença, porque aconteceram muito tempo depois. Naquela época em que ele proferiu a decisão, nem se cogitava que o presidente eleito seria sequer candidato à presidência da República. Então não se podia pensar, nem sequer cogitar que ele pudesse eventualmente obter algum benefício com a eleição desse presidente, que não era sequer candidato naquela época. 2 ministros votaram contra a anulação do processo, que libertaria Lula. O relator Edson Fachin rebateu todos os argumentos da defesa e considerou que instâncias inferiores deveriam ter sido ouvidas antes do Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto do relator. Que apesar de o paciente ter sido julgado e condenado em primeira instância pelo então juiz federal Sérgio Fernando Moro, na ação penal número tal, aquela decisão e a validade do processo e a ausência de suspensão foram confirmadas diversas vezes por todas as instâncias do Poder Judiciário brasileiro, o que torna a tese de perseguição política e de comprometimento subjetivo do então juiz extremamente frágil. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista, que é mais tempo para analisar o caso, feito pelo ministro Gilmar Mendes, e ainda não tem data para ser retomado.